Boa noite, pessoal. Boa noite, professora. Boa noite, Boa noite. Boa noite. Oi. Então, já estou gravando. Essa prova do IBAN é uma prova considerada tranquila, fácil até, porque é uma prova cujo foco... Boa noite, Cina. Boa noite. É uma prova cujo foco é a semântica. Então, quando se tem uma banca assim e privilegia mais essa parte da gramática chamada semântica, a gente já sabe de antemão que é uma prova que demanda atenção. Eu costumo falar isso de qualquer banca, para qualquer banca, falo para todos os meus alunos. Português não é para a gente decorar. Essa tentativa de querer decorar regras é um desperdício de tempo. Quando a gente se esforça pela compreensão, o resultado é infinitamente melhor. Então, assim, eu suponho que todos tenham lido o texto. Eu fiz a gravação e coloquei também. E eu cronometrei a leitura desse texto. Não passa de 5 minutos. Vocês podem ver na minha gravação que eu coloquei no grupo que eu tropecei em 3 palavras e refiz a leitura dessas 3 palavras. Mesmo assim, o tempo máximo de leitura foi de 5 minutos, 5 minutos e 6 segundos. Gente, tem o microfone aberto, nós estamos gravando, por favor, para os colegas que não vão poder participar, assistir agora. Então, queria pedir a todos encarecidamente que desligassem o microfone. Como eu sei que ainda tem gente chegando, eu vou repetir a leitura do texto. Se alguém quiser fazer marcação do tempo, fique à vontade. Nós estamos com 18 minutos e 37 segundos. Deixa só arredondar para 38 que eu começo a fazer a leitura. Ok? 1, 2, 3. Uma manhã rara na biblioteca. Nas últimas 2 décadas, tenho frequentado algumas bibliotecas famosas em busca de fontes para meus livros. Nada, porém, se comparou à sensação de cruzar o portão daquela casa da Rua Princesa Isabel, no bairro do Brooklyn, em São Paulo. Frequentei a biblioteca Mindlin uma dezena de vezes no final de 2006, um ano antes da publicação do meu primeiro livro, 1808. Minhas visitas eram sempre pela manhã. A biblioteca estava situada nos fundos, junto ao muro coberto de eras, uma construção moderna, de linhas discretas, em 2 andares, sombreada por uma jabuticabeira. Ao abrir a porta, sentia-se o cheiro suave e inconfundível dos livros antigos. Lá dentro, imperava um silêncio religioso, quebrado de vez em quando pela voz das 3 moças, como Mindlin se referia às 3 mulheres que guardavam sua biblioteca. Cristina Antunes era responsável pela catalogação. Rosana Gonçalves respondia pelo acervo de periódicos e de fotografias. Elisa Nazarian cuidava dos arquivos de terceiros, da correspondência e da agenda de Mindlin. Em uma daquelas visitas, sentei-me à mesa, situada ao pé da escada que levava ao 2º andar. Cristina me trouxe um raríssimo livro de 1808, escrito por Manuel Vieira da Silva, médico e conselheiro particular de Dom João VI. Entre as folhas amareladas pelo tempo, um bilhete ajudava a entender o valor da obra. Primeiro tratado de medicina publicado no Brasil, de grande valor bibliográfico. Era uma anotação de Rubens Borba de Moraes, parceiro de 40 anos de Mindlin na arte de colecionar. Na estante situada à minha esquerda, havia um quadro com uma dedicatória. Gita, para José, como prova de muito amor. Era o projeto arquitetônico da biblioteca, que Mindlin ganhara da mulher, Gita,
de aniversário em 1983. Às 10 horas, ouviam-se passos leves descendo a escada, um ritual que se repetia todos os dias. Aos 92 anos, lúcido e sempre bem-humorado, o senhor chegava para mais uma jornada de trabalho. As graças eram leitoras vorazes e estavam sempre bem informadas sobre os lançamentos do mercado editorial. Ao contratar suas colaboradoras, Mindlin fazia uma única exigência, que lessem muito, o tempo todo. Em 2006, míope e vítima de uma deformação na retina, o maior bibliófilo do Brasil já não conseguia ler sozinho, mas continuava devorando livros. Elas se revezavam na tarefa diária de ler em voz alta para ele. A leitura daquela manhã foi Equador, romance histórico do jornalista. Português, Miguel Souza, do jornalista português Miguel Souza Tavares. A cena era tocante. Sentado no canto do sofá, imóvel, olhos fechados, o corpo franzino, as mãos postas sobre os joelhos, Mindlin sorvia cada frase e cada palavra da voz de Cristina Antunes, que preenchia o silêncio da biblioteca. A sensação de prazer no seu rosto era indisfarçável, como se aquele fosse o último, o único, o melhor de todos os 8.000 livros que dizia ter lido na vida. Mindlin morreu em fevereiro de 2010, aos 95 anos. Um de seus últimos e sempre grandiosos gestos foi doar o tesouro bibliográfico para a Universidade de São Paulo. É um dos centros de pesquisa mais modernos do Brasil, com todo o acervo digitalizado e disponível pela internet. A tecnologia facilitará muito a vida dos futuros pesquisadores, mas dificilmente reproduzirá a experiência de adentrar naquele santuário enquanto seu criador ainda estava vivo. É ela que levo para sempre na memória. Laurentino Gomes, adaptado de O Globo, jornal O Globo, 7/9/2014. Começamos 18h38, 39, 40, 41, 42, em 4 minutos. Com menos tropeço, é possível fazer a leitura do texto. Então, toda prova tem interpretação de texto. Toda prova tem texto. Não se impressione com o tamanho do texto. Você viu que um texto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parágrafos, nós fizemos a leitura em 4 minutos, sem nenhum sacrifício. Então, a leitura é importante, porque quase todo questionamento vem do texto. Então, vamos para a primeira questão. A número 1. Com base na leitura global do texto, um trecho que justifica a escolha do título está escrito em... E aí você já esqueceu qual era o título. O título é Uma Manhã Rara na Biblioteca. Com base na leitura total do texto, o trecho que justifica o título está transcrito em: ao abrir a porta, sentia-se o cheiro suave e inconfundível dos livros antigos. Um bilhete ajudava a entender o valor da obra, primeiro tratado de medicina. A sensação de prazer no seu rosto era indisfarçável? Ou dificilmente reproduzirá a experiência de adentrar naquele santuário? A resposta correta é a letra D de dado. Vamos para a questão 2. Considerando o primeiríssimo parágrafo, primeiro parágrafo que vai das últimas 2 décadas, tá certo? E aí ele faz o panorama da biblioteca Mindlin. Gente, tem um microfone aberto, por favor. Considerando esse primeiro parágrafo, observa-se que a apresentação dos fatos pelo autor obedece à seguinte organização. Letra A, que é do mais amplo para o mais específico. Vou precisar pausar
Gente, tem um microfone aberto. Nós estamos gravando para deixar disponível para os colegas que não podem estar neste momento ao vivo conosco. Então, por isso a gente está gravando e eu queria pedir a vocês a gentileza de fechar o microfone. Então, a número 2, a letra A. Considerando o primeiro parágrafo, observa-se que a apresentação dos fatos, como é que o autor escreve esse texto? Ele parte do mais amplo, mais generalista, para a riqueza de detalhes, que é o mais específico. Certo? Número 3. Podem ser destacadas do texto algumas formas de fazer referência às funcionárias da biblioteca, as 3 graças de José Mindlin. A forma... Só um minutinho. A 2 é a letra A? Sim. Ah, tá. Que eu coloquei lá na prova a letra B. Então, número 3. Podem ser destacadas no texto algumas formas de fazer referência às funcionárias da biblioteca, tá certo? A forma que indica a referência com um caráter mais generalizante, qual é? As 3 mulheres, né? Mulheres é mais generalizante que graças, leitoras vorazes, suas colaboradoras, tá certo? Então, número 3, a resposta correta é a letra A. O pessoal está pedindo e-mail. Vamos para número 4. O texto lido é uma narrativa na qual estão inseridos alguns trechos descritivos. A palavra destacada, que expressa um ponto de vista perguntou a ela o que resolveu. particular do autor em relação à descrição feita, está presente em letra A, B, C ou D. Letra C é a resposta correta. E eu vou ler novamente o enunciado. Texto. Thaís, eu acho que é o seu microfone que está aberto. De novo. O texto lido é uma narrativa na qual estão inseridos alguns trechos em que o autor descreve o ambiente, as ações, os personagens. A palavra destacada, nas 4 opções a seguir, expressa um ponto de vista particular do autor em relação à descrição que ele faz. Isso é observável na letra C. A palavra destacada é tocante. A cena era tocante. Tocante para quem? Tá certo? Então, do autor. Então, essa é a palavra que expressa o ponto de vista particular do autor em relação à descrição. E a resposta correta da número 4 é a letra C. Estamos na 5. O uso da palavra religioso caracteriza a seguinte figura de linguagem. Mas onde está a palavra religioso? Aí você vai ter que voltar no texto, mas vai perceber que é lá no 2º parágrafo, na primeira linha. Lá dentro imperava um silêncio religioso. Espero que você tenha marcado isso no texto, que é para poder acompanhar, que vai ser perguntado sobre essa expressão. Bom, o uso da palavra religioso caracteriza qual figura de linguagem? Bom, ironia é uma figura de linguagem que tem por sinônimo a zombaria, significa zombar, falar o contrário, tá certo? A metáfora, o conceito de metáfora é comparar conceitos sem que essa comparação
seja percebida. Então, a metáfora é uma comparação velada, quase secreta. A metonímia é o uso de palavra, é o uso de parte tomada pelo todo. Assim, hoje eu li Machado de Assis. Na verdade, estou me referindo à obra de Machado de Assis. Então, a metonímia ela tem essa característica de representar a parte pelo todo. O eufemismo já é uma maneira de suavizar, amenizar tenso, né? Ambiente tenso, discurso tenso, palavras tensas. Então, por exemplo, ele foi para o último endereço. Já sabe que morreu, que foi para o cemitério, né? Então, essa é a característica do eufemismo. Mas, quando o autor fala, lá na segunda linha, na primeira linha do segundo parágrafo, lá dentro imperava um silêncio religioso. Quando ele faz essa comparação, ele está, na verdade, trabalhando com uma figura de linguagem chamada metáfora. Beleza? Para 6. Ainda no contexto, e ainda a palavra religioso, expressa significado similar, quer dizer, parecido, a qual? Formal, bondoso, respeitoso, obrigatório. Respeitoso é a resposta correta, que corresponde à letra C. Indo para 7. Em uma daquelas visitas, sentei-me à mesa. Está lá na linha 27, para quem teve paciência de numerar as linhas, está entre a linha 27 e 28. Em uma daquelas visitas, sentei-me à mesa. Atenção, de acordo com a norma padrão, sem qualquer outra alteração. Ô, Jacira, está um barulho muito estranho. Não dá nem para ouvir direito. Tem gente que está esquecendo mesmo de desligar o microfone, meu Deus. Pois é, aqui eu não tenho como mutar o telefone de todo mundo. Cara, tem um iPhone de Letícia que está aberto. Só Letícia que está aberto. Escrito Natália também. Acho que deu uma melhorada agora. Em uma daquelas visitas, sentei-me à mesa. De acordo com a norma padrão, sem qualquer outra alteração, o trecho sublinhado, ou seja, sentei-me, assume a seguinte forma na primeira pessoa do plural. Ora, a primeira pessoa do plural é nós, ok? Aqui temos eu, sentei-me, nós, que fizemos? Sentamo-nos, tá certo? Nós sentamo-nos à mesa e a resposta correta é a letra B, de bola para número 7. Essa aqui não teve graça nenhuma, que conjugar verbo até a criança sabe, né? Então, vamos para 8. Atenção. Eu não me canso de dizer que português é atenção. Eu recebi algumas mensagens no privado me chamando a minha atenção, e eu sou muito grata para quem faz a leitura das provas, percebe que tem erros, me encaminha, que eu na mesma hora eu altero a prova. Eu sou muito grata. Mas eu recebi algumas mensagens dizendo, Jacira, a 9 está errada, porque está faltando não sei o que, não sei o que. Eu digo, tá bom, vou verificar. Abri a prova. A questão 9 está embutida no enunciado da questão 8. Olha como é que está o enunciado. Releia o fragmento a seguir e depois responda às questões 8 e 9. Tá certo? Então, quando você chegar na 9, você vai ter que voltar a 8. E o fragmento é: ao contratar suas colaboradoras, Mindlin fazia uma única exigência:
que lessem muito. Está lá na linha, entre a linha 52 e 54. O texto é esse: ao contratar suas colaboradoras. A questão 8 pergunta o seguinte: para manter a coerência, ao substituir a palavra exigência por previsão, o verbo ler seria flexionado como? Primeiro você precisa entender que exigência vai corresponder à fala, ao discurso no tempo presente. Previsão, tempo futuro, tá certo? Então, ao contratar suas colaboradoras, Mindlin fazia uma única exigência, que lessem muito. Se a gente substituir, Mindlin fazia uma única exigência. Não. Mindlin fazia uma única previsão. Qual será a previsão? Que elas leriam muito. E aí a gente está falando de futuro. Na questão 9, olha o enunciado da 9. A expressão em destaque no trecho citado expressa a circunstância de. Mas, professora, cadê destaque? Cadê o trecho citado? Onde está o enunciado? Repito, volta na questão 8. Releia o fragmento a seguir e depois responda as questões 8 e 9. Estamos na 9. Qual é a expressão em destaque? Ao contratar suas colaboradoras, Mindlin fazia uma única exigência, que lessem muito. Essa expressão em destaque, no trecho citado, ou seja, ao contratar suas colaboradoras, expressa a circunstância de quê? Modo, tempo, condição ou finalidade? Finalidade, para número 9, é a letra D de dado. 10. Um de seus últimos e sempre grandiosos gestos foi doar o tesouro bibliográfico para a Universidade de São Paulo, está entre as linhas 74 a 77. A única palavra desse trecho citado que não pode ser classificada gramaticalmente como adjetivo, classe de palavra que nomeia alguma, atribui, né, ou uma qualidade, ou um defeito, sim, a um substantivo, ok? Então, o que não pode ser classificado gramaticalmente como adjetivo? A palavra correta é tesouro. Por quê? Onde seus últimos e sempre grandiosos gestos foi doar o tesouro. Toda palavra precedida de artigo, ela é substantivada. Então, o tesouro, nesse texto, é um substantivo. E, por essa razão, não pode ser classificado como adjetivo, e a letra correta da número 10 é a letra C. Ok? Essa prova do IBAM me parece uma prova bastante simples. Depois eu vou colocar no grupo, essa foi a de nível superior. Depois eu vou colocar no grupo a prova de número. Não é prova de número nada. A prova de nível médio. Essa é de nível superior. Depois eu vou colocar de nível médio. Vocês vão perceber que essa daqui é uma prova mais fácil, tá? Ok? Então é isso, ficamos por aqui. Jaciara, Pois desculpa não. atrapalhar. Número 1 foi que letra? Eu entrei depois, quase já tinha começado. Eu posso colocar
Tá, no depois você grupo, coloca, já então. fechei o Tá, arquivo. tá bom, meu De amor. cabeça não Tá. vou lembrar. Se alguém tiver anotado aí, Letra D. Tá bom, obrigada. D de dado? Letra D. Isso, D de dado. Então, Eu fiz as duas provas, Jacira, achei mais A do fácil mesmo. IBDO você não vai fazer a correção hoje não, né? eu vou dar um prazo agora. Contem no relógio de vocês 10 minutos e a gente volta com a prova do IBDO. Tá certo? Obrigada pela atenção de vocês. Até Tá já. bom. Quem vai continuar?